Aleluia, Senhor, nos leva, Senhor, à sala do trono. Faça-nos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Ó, Senhor, nos ensina a te adorar em todo o momento, não somente numa hora de culto, Senhor, 2 horas, 2h30, 3 horas, talvez numa vigília, mas até onde, Senhor, quando ninguém estiver conosco, somente nós e Ti, e o Senhor conosco, onde somente os Teus olhos veem, Senhor. Nos ensina a sermos adoradores verdadeiros, Senhor, a Te amar, a Te adorar, a estarmos sujeitos e submissos à Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a quando ninguém está vendo, Senhor, sermos sinceros, sóbrios, vigilantes, atentos à Tua voz. Nos ensina, Senhor, quando ninguém estiver perto de nós, Senhor, a não querermos ser notados, somente os Teus olhos nos contemplar, a estar na Tua presença, a nos derramarmos diante dos Teus olhos, a colocar a cara no pó, Senhor, a nos despir diante da Tua face, nos humilhando, Senhor, reconhecendo que nada somos, que somos pó, do pó viemos e tornaremos para lá, para que, Senhor, quando vier aquele dia, Tu venha nos ressuscitar para estarmos contigo, não na vergonha, no desprezo eterno, não haver pranto e ranger de dentes, Senhor, mas estarmos contigo. Mas aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, esses estarão. Por isso nos ensina a sermos verdadeiros adoradores. Quando ninguém vê, Senhor, somente os Teus olhos, o nosso coração, que o Senhor venha nos limpar, falar conosco, através da Tua palavra, nos demonstrando, Senhor, que Tu és santo, e venhamos a viver na Tua santidade. Nos mostrando, Senhor, que Tu és puro, nos fazendo viver na Tua pureza. Em nome de Jesus eu Te suplico neste momento, Senhor, continua a falar conosco, através da Tua palavra, que não seja a carne do homem, o engano do coração do homem, não seja a soberba do homem, a sabedoria do homem, limpa tudo e lança tudo por terra, mas o Teu Espírito falando conosco, é o que eu Te peço, em nome de Jesus, e já Te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que os irmãos possam abrir a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 2. Opa. 1 João 2,15. Na oração do irmão Tiago, o Senhor confirmou a palavra, foi trazendo ao longo das oportunidades, o missionário Daniel, mais uma confirmação, Isaías, e através do nosso irmão Tiago também. Se alguma dúvida quisesse permanecer, o Senhor tirou. Uma passagem muito conhecida nossa, irmãos. Que Deus venha nos fazer refletir, aprofundar nesta passagem, para todos nós, principalmente para mim. Não ameis o mundo, é o título da minha Bíblia, e o próprio versículo 15 já inicia: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, tudo, não é uma parte, não é metade, não é 90%, é tudo. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa,
O mundo vai passar, igreja, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo. O que é o mundo? O próprio João vai trazer lá em 1 João 5:19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo, mais uma vez afirmando, todo o mundo jaz está no maligno. E João traz aqui uma reflexão para nós, para refletirmos em nossas vidas diante de Deus, eu e você, o que nós temos buscado a viver, se realmente estamos já vivendo uma vida plena com Deus, real, verdadeira, completa. Na oração do irmão Tiago, fogo, ser cheio do Espírito Santo. Como ele usa João Batista, que viria um maior do que ele, e os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Muitos dizem que só há 2 batismos, da água e do Espírito e fogo, que já é o Espírito e fogo são que é um batismo. Mas o que o Senhor mostrou, tem mostrado, que esse batismo com fogo é diferente do batismo com o Espírito. E foi trazido na oração do irmão Tiago a virtude do Espírito Santo, o fogo, como vemos recentemente na passagem de Atos 2, mas para que venhamos a entender e compreender melhor, lá em Atos 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra de Deus se cumprindo, que iniciou-se em Jerusalém, Judéia, Samaria, e estendeu-se a todo homem, a toda mulher. E ali eles receberam este poder, a virtude do Espírito. Em algumas versões está virtude ao invés de poder. E lá em Atos 2, cumpriu-se a palavra do próprio Senhor Jesus. E notem que eles já tinham sido batizados, selados no Espírito Santo. Eles já tinham recebido. Jesus já tinha assoprado o Espírito sobre a vida deles. Mas ainda, eles não tinham recebido este poder. E vemos como Deus trabalhou na vida desses homens, como Deus usou esses homens, não somente em sinais e prodígios, em maravilhas, em curas, em visões, revelações, profecias, discernimento dos espíritos, mas principalmente, eles não mais andaram como o mundo, não desejaram mais as coisas deste mundo, não buscavam mais os seus próprios interesses, e sim viver por Cristo e para Cristo, porque o amor do Senhor os constrangeu de tal maneira que eles não mais buscavam o que era propriamente seu, mas o que era dos outros. Como trouxe o irmão Tiago recentemente, uma palavra que precisa mexer comigo e contigo, lá em Atos dos Apóstolos 20:24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, como o próprio Paulo também fala na sua palavra, inspirada pelo Espírito de Deus, que tudo que ele aprendeu,
ele lhe deu por esterco, ele renunciou, como o próprio Senhor Jesus diz, lá em João 12, 25, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas Paulo viu o que para ele era ganho antes, ele reputou por perda por Cristo, lá em Filipenses 3, 7. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ali Jesus já era o rei da sua vida, já era o Senhor dos seus caminhos, dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas vontades. Como o próprio Jesus fala em Lucas 6,46, porque me chamais, eu e você, nós que dizemos que temos a Cristo, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, o que eu mando, porque eu e você ainda não entregamos esta autoridade a Deus sobre as nossas vidas. Como o próprio Jesus iniciou o seu ministério pregando arrependimento, arrependei-vos, mudança, igreja, total, de curso, mudança de vida, mudança de postura, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reinado de Jesus na minha vida e na tua vida. Ele chegou, é agora, é hoje, não é amanhã. É agora. Mas Jesus nos chama para essa renúncia de não amarmos o mundo, nem o que há neste mundo. E o que é o mundo? O sistema a qual vivemos, em tantas coisas que nos acorrentam, nos entorpecem, nos entrete, nos entretenimentos, que nos programa nas programações diárias da televisão, do Netflix, do YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e tantas redes sociais que hoje existem. E muitas vezes eu e você estamos desapercebidos e dando mais ocasião à carne do que estar com Deus e ter um relacionamento maior com esse Deus, tendo um sentimento maior para as coisas deste mundo, nos relacionando cada vez mais com este mundo e esquecendo-se de Deus, trocando a sabedoria de Deus pela sabedoria do homem, trocando um relacionamento com Deus para um relacionamento com o mundo, mudando, transtornando a palavra, sem muitas vezes perceber, mudando a moral de Deus pela moralidade dessa terra, pelas filosofias, pelas psicologias, pelos governos, pelas culturas, pela ciência, pela medicina, arte, música do homem, do mundo, e não de Deus, nos afastando do Senhor. Isso que é o mundo, o sistema do mundo, com seus esportes, com suas iguarias, com seus alimentos, com seus banquetes, e cada um ao seu gosto, a cerveja, o álcool, a droga, o sexo, as artes, as religiões, e pensando que estamos com Deus, e pensamos que estamos buscando ao Senhor, e esquecemos da sua verdade, e nem mesmo conhecemos ela. Como Jesus diz para os judeus que criam nele, em João 8,31, se vós permanecerdes nas minhas palavras, na minha palavra, na sua verdade, que Ele é a própria verdade, Ele é a própria palavra,
Se eu e você permanecermos nela, verdadeiramente seremos seus discípulos, estaremos na obediência, na verdade, na palavra, na doutrina de Cristo, e vamos conhecer esta verdade, e esta verdade nos libertará desse sistema maligno e perverso, que tenta nos corromper a todo momento, a todo instante, e está em nosso coração, porque Deus colocou o mundo no coração do homem, para que o homem assim não viesse a buscar, a entender a esse Deus, para que a obra de Deus viesse ser soberana sobre as nossas vidas, e através dele venhamos ao buscar. E achamos, irmãos, igreja, que muitas vezes nós estamos tendo um relacionamento grandioso com Deus. Mas a pergunta é: será que estamos tendo este relacionamento real, sincero, verdadeiro? Será que estamos cheios do Espírito de Deus? Ou o que foi falado lá em Romanos 8, o Espírito dele habita em mim? É uma reflexão que todos nós precisamos a fazer. Porque se estamos vivendo nas concupiscências da carne e dos olhos, como João vai trazer, este mundo sobressaindo em nossos corações, em nossas vidas, sentindo ele, desejando ele, tendo esse relacionamento cada vez maior com o mundo, ou ainda Deus já tirou algumas coisas da nossa vida, mas outras ainda permanecem, tendo um relacionamento com a política deste mundo, com a cultura mundana desse mundo, trocando o bem de Deus pelo mal desse mundo, e o Senhor nos chamando mais, batendo a porta do nosso coração, para que possamos abrir ele, e ele venha sentar e nos alimentar, termos prazer na lei de Deus e nela meditar de dia e de noite, mas não só na hora que acordamos, ou num pedaço da nossa tarde, ou numa parte da nossa noite, ou 2 vezes na semana, mas em todo dia acordarmos com a nossa mente em Cristo e dormirmos com a nossa mente em Cristo, passarmos o nosso dia pensando em Deus, em Jesus, em desejar e anunciar as boas novas, aquilo que nos atingiu, aquilo que tem nos libertado, aquilo que tem nos feito ter uma vida que antes não tínhamos, agora ter o desejo de anunciar essa verdade a tantas criaturas que não conhecem o Senhor, ou que pensam que conhecem como nós achávamos que conhecíamos, por ter uma religião, por participar de um culto, de uma oração, de uma missa, de uma palestra, de um batuque. Não ameis amor, sentimento de afeição, afeto por alguma coisa, excesso de zelo, de dedicação. E o que há neste mundo que ainda está em mim e você? Será que estamos colocando algo à frente de Deus? Será que estamos colocando até mesmo o amor por um parente, por alguém, na frente do nosso Senhor? Jesus é muito claro: aquele que não aborreceu o seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha, a sua esposa, seu esposo, e a si mesmo amar menos. Ele fala também odiar, em algumas versões, que também é aborrecer, que também é amar menos. Se eu não amar menos a tudo e colocar a Deus acima de todas as coisas, e principalmente da minha vida, da tua vida, como poderemos amar plenamente a esse Deus? O que estamos colocando em primeiro lugar da nossa vida? O nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso sustento? Ou Deus não é poderoso para nos sustentar? Temos buscado em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça verdadeiramente, para que ele possa nos libertar dessas amarras que nos prende ao jugo desigual. E muitas vezes temos um desejo de largar tudo para estar com Cristo, mas se aquilo que o Senhor tem nos dado, nunca largamos nada ainda, ou só um pouquinho, ou só uma parte.
o que tenho dedicado para Deus, como o Senhor vai nos fazer largar tudo, se aquilo que Ele tem nos proposto nós não ainda abrimos mão, se amamos mais o que tem nesse mundo, se a nossa boca só tem falado do que o coração está cheio, e ele está cheio desse mundo, e ele continua, João, porque tudo o que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E vemos, igreja, como nessa carne, como Paulo diz, não habita bem algum, como precisamos ser libertos desta carne, como Paulo fala em Romanos 7,7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscências, os desejos intensos, os prazeres, se a lei não dissesse, não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Nós não conhecíamos que fornicação era pecado diante de Deus, como eu, por exemplo, não conhecia. Vivi anos e anos em fornicação, tendo relacionamento sexual sem estar casado. E vivi anos e anos e anos na idolatria, sem saber que idolatria era pecado contra Deus. Mas não somente na imagem da escultura, me ajoelhando diante de outros deuses, porque ali eram figuras de homens que pareciam ser santos a Deus. Pareciam, não eram. Mas ali não era a imagem daquele homem. Paulo diz que são ídolos. Ídolos são demônios. E ele fala lá em Romanos, no capítulo 1, que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Mas já vimos aqui que o Senhor, pela sua misericórdia, tem aberto os nossos olhos das idolatrias que há em nossos corações ainda, do que colocamos em nosso coração. Colocamos os nossos prazeres, os nossos desejos, as nossas vontades, de ficar no sofá, de ficar numa cama deitado, vendo celular, vendo televisão, vendo o jogo do clube que eu gosto, o meu clube de coração, como outro dia um varão falou assim, irmão Tadeu, ô flamenguista, e eu falei para ele, Flamengo é do mundo, é de Deus? Temos que renunciar à nossa própria vida por amor de Cristo e não ser participantes das obras infrutuosas das trevas, antes condenando-as, como Paulo diz em Efésios, mostrando que essas obras são do mundo e não de Deus, que esses prazeres são da carne e não de Deus, como o Senhor fala lá em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas será que eu e você estamos realmente andando no espírito, ou estamos dando ocasião à carne? Será que estamos andando, fazendo obras espirituais, ou ainda carnais? Será que estamos dando ocasião à nossa carne do que buscar a viver no Espírito? Como ele fala para Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não achar igreja porque oramos muito, jejuamos muito, porque buscamos muito, porque Paulo está trazendo aqui em Gálatas também que muitos se gloriavam por ser cumpridores da lei, e achando que por ser cumpridores das obras da lei, ali eles estavam salvos, por ser filhos de Abraão, circuncidados ao 8º dia, por guardar dias, meses, anos, festas. Mas pela graça que somos salvos, e através da graça de Cristo, agora Ele nos dá o Espírito de Deus, se assim o recebermos, aceitarmos a Ele e vivermos nele. Nos vestimos do Espírito, da sua cobertura, nos revestirmos de um novo homem, de um novo pensamento, de um novo sentimento, de um coração sincero, simples, humilde, como foi trazido, e não nos ensoberbecendo, como o Senhor vai fazer trazer da soberba da vida, mas sim andando espiritualmente,
enxergando as coisas espirituais como devemos enxergar, não na natureza da carne, porque como Deus vai nos mostrar algo maior, como Deus vai nos fazer perceber que muitas vezes o que está vindo sobre a nossa vida é Deus querendo nos consertar no espiritual, querendo algo maior de mim, de você, mas sempre colocamos a culpa em Satanás, que é a opressão das trevas, e sempre é a opressão das trevas e nunca é Deus corrigindo, nunca é Deus querendo trazer uma maior reflexão para mim, para a tua vida, enganando a nós mesmos. Jeremias nos deixa bem claro que o nosso coração, o meu e o teu, é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Ele nos ilude, ele nos engana, ele perverte a verdade de Cristo em mentira. Ele não quer que venhamos aceitar que Deus quer muito mais de mim, de você, porque Ele tem um relacionamento total, completo comigo e contigo, que Tiago diz no Tiago 4,5 que o Espírito tem ciúme. Ele nos quer só para Ele não quer divisão, Ele não quer que eu venha deitar nada em meu coração a não ser a palavra de Deus, a não ser a Ele em nossas vidas. Porque se deitamos com uma meretriz, nos fazemos uma só carne, já sabemos. Mas o que há hoje no meu coração, como o próprio Senhor dá a Moisés em Êxodo 20, no versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E vemos em 1 João 2,15 que a concupiscência, se buscarmos no dicionário, igreja, o significado da concupiscência é a cobiça também. Concupiscência deriva de concupiscer, não sei como é que se fala isso, significa cobiçar ou desejar intensamente. E esta cobiça está dentro de mim e de você, um desejo exagerado, uma ambição exagerada, muitas vezes em riquezas materiais, mas muitos não têm esse desejo de ser rico, de ser abastado, de ter o que esse mundo oferece, mas ele se contenta com o pouco que ele tem, mas muitas vezes não tem a Cristo na sua vida, como seu Deus, como seu Rei, e é soberbo e nada sabe, como vamos ver aqui na soberba da vida. Mas a concupiscência da carne nos cega, não nos consegue fazer enxergar espiritualmente, porque ainda desejamos, cobiçamos ardentemente, aspiramos em nossos corações, ansiamos muitos prazeres ainda carnais, que é necessário mortificar, matar, como Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, mortificai, é uma ordem, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, ser mesquinho, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Aqui Paulo já está trazendo para quem já lançou fora, se apartou dessas coisas, cortou e jogou para fora. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Mentira, falando mal um do outro, se irando, nervoso, da malícia, se contaminando com as coisas dessa terra, e o Senhor querendo trazer algo maior para mim e para você. Deus, Ele é puro, Ele é santo, e Ele quer que eu e você venhamos a ser santos em toda a nossa maneira de viver. O santo é aquele que já lançou fora,
que já está separado para Deus. Por isso que o Senhor fala de santificação, para que venhamos manter o nosso vaso em santificação e honra. Como ele fala para os Efésios também, lá em Efésios 4, no versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É uma obra que é impossível para mim e para você, é impossível. Mas o homem carnal limita a mão de Deus, mas o espiritual não, porque sabe que para Deus todas as coisas são possíveis. Palavras torpes, como muitos falam ainda, palavrões, xingamentos, gírias, e Deus quer mudar isso em mim e você, igreja, verdadeiramente, como ele fala para os Tessalonicenses, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, purificação, separação, que vos abstenhais da fornicação carnal e espiritual, do afastamento, da apostasia da fé verdadeira de Cristo, desejando coisas que não convém, cobiçando coisas que não nos enchem de Deus e nos afastam. Tiago diz, em Tiago 1,14, mas cada um é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência da carne, que há em mim e você. Por isso é necessário matar esta carne, mas não tirarmos a nossa própria vida, como fez Saul, pedindo ao seu pajem para matá-lo, mas através do Espírito, mortificando, deixando de fazer. Aquele homem que bebia não bebe mais, aquele homem que fornicava não fornica mais, aquele homem que roubava não rouba mais, aquele homem que mentia parou de mentir, aquele homem que desejava as coisas desse mundo, que só tinha as coisas do mundo no seu coração, agora ele não tem mais, ele só almeja as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto, porque Deus o mostrou, o fez enxergar, como Paulo, que ele não faz questão de mais nada nesse mundo, porque esse mundo nada nos dá proveito, nada nos faz crescer em conhecimento e entendimento de Deus. Não nos faz ter Deus, porque o mundo jaz no maligno. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele ofereceu este mundo, as riquezas deste mundo. Foi lido, foi falado de Mateus 16. E lá o Senhor Jesus fala que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em resgate? A sua alma. O que eu darei? O que você dará? A conta bancária? O teu apartamento? O teu carro? A tua carteirinha de membro de uma igreja? Teu status social? As tuas viagens? Tuas roupas de marca? Que daremos em resgate à alma. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Jesus nos chama para sermos astros deste mundo. Como ele usa Pedro, ele também usa Pedro para dizermos que precisamos ser peregrinos e forasteiros nesta terra. Em 1 Pedro 2,11, amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem, obras espirituais. Podem nos perseguir, podem falar mal de nós, podem mentir contra as nossas vidas, podem até querer tirar a nossa vida, mas ela estará escondida em Deus, Ele nos conservará. Ele não nos deixará no mar do esquecimento.
Naquele dia o nosso nome estará escrito no livro da vida. Ele nos chamará, estaremos na eternidade com Ele. Mas não podemos dar ocasião à carne, aos nossos desejos, às concupiscências da carne e dos olhos. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago fala no capítulo 1, no versículo 15, as concupiscências dos olhos, irmãos. Disse Jesus, basta cobiçar aquela mulher em teu coração, que já pecou, e pensamos que precisamos deitar com ela, e cobiçamos muitas mulheres ao longo da nossa vida, estamos adulterando ou fornicando. Cobiçamos muitos homens ao longo da nossa vida, estamos fornicando, mas nem mesmo pedimos perdão, que já está sendo passado batido em nossos corações, e odiamos uns aos outros, e matamos muitas almas em nossos corações, desejando o mal, muitas vezes fazendo orações contrárias a essas vidas, e somos homicidas, mas muitas vezes não percebemos, e desejamos o mundo com os nossos olhos. Por isso que Jesus fala para não colocarmos coisas más diante dos nossos olhos, para vigiarmos, estarmos atentos, porque essas coisas vão nos contaminar a todo momento, e Ele nos quer só para nós, para Ele, perdão. Ele quer esse relacionamento, como Tiago fala no capítulo 4, no versículo 4, adúlteros, infiéis, adúlteras, que falta com a verdade, que viola ela, que altera. Não sabeis vós que a amizade, relacionamento do mundo, amizade do mundo, é inimizade contra Deus, uma relação de afeto, a aceitação, escrevi aqui na minha Bíblia, aceitando nesse mundo, o que há nesse mundo, e colocando para dentro do nosso coração, e muitas vezes para dentro do nosso culto, da igreja, ou do santuário, como Paulo fala, lá em Atos 17, porque o nosso coração, irmão, deveria ser o santuário de Deus, cultuar somente a Ele como Deus, e não colocar outras coisas nos contaminando, tendo um relação com as coisas deste mundo. Mas aí muitos vão dizer, mas você pode ter o seu lazer, não tem problema nenhum. Todos têm que ter um hobby, um entretenimento. É porque a luz de Cristo ainda não alcançou verdadeiramente, e não mostrou a grandiosidade da riqueza que há nele, em você não querer passar mais tempo com nada, como muitas vezes o Senhor usa o relacionamento de um marido com uma mulher, como Ele e a igreja, que é uma só carne, ela não se divide. Você não vai dividir com ninguém, você não quer dar a sua carne para ninguém, você só quer estar com ela. Nada tira a tua paz porque você está com Ele. Nada tira o teu amor porque Cristo te abraçou. Nada mais faz sentido, tu se sente um peixe fora d'água porque Cristo te iluminou. Você não busca mais nada porque Cristo já é o teu suficiente Senhor e Salvador. Você não precisa se encher com outra coisa, porque descobriu que só há fonte verdadeira em Cristo, como aquela mulher buscando no poço de Jacó uma água que ela tornaria a ter sede, e Ele lhe apresentou água viva. Mas nós já sabemos essa palavra, conhecemos a verdade, e esquecemos que somente Ele é a fonte.
E essa fonte quer correr no meu ventre e no teu ventre, como ele fala em João 7, que é o seu Espírito Santo na minha e na tua vida. Mas nós ainda nos preocupamos com este mundo e desejamos as coisas deste mundo, colocando o mundo à frente do Senhor. Os nossos desejos intensos dos nossos olhos, que quando batemos o olho já queremos comprar, e muitas vezes nem precisamos. Olhamos para um tênis, quero esse tênis, mas você nem precisa. Um relógio, uma camisa, uma calça, um vestido, e para cada um gosto, porque o banquete de Satanás ele é variado, nem todos ele pega da mesma forma. Precisamos buscar muito mais a esse Senhor, para que Ele venha nos satisfazer totalmente, igreja. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência nos olhos, como o Senhor Jesus fala que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, quão tenebroso será o nosso corpo, quantas trevas haverá em mim e você. Deus quer a mim e você por inteiro. Aí a pergunta é: Jesus Cristo está me tendo e tendo você por inteiro? Eu infelizmente falo para vocês que infelizmente ainda o Senhor não me tem por inteiro, porque eu não posso mentir para Deus e nem para vocês. Mas a nossa busca tem que ser essa: Ele nos ter por inteiro, por completo, porque esta é a obra do Senhor, é isto que Ele quer realizar na minha e na tua vida. Ele veio desfazer as obras de Satanás, irmã. Ele quer nos livrar da soberba da vida, como foi trazido pelo nosso irmão Tiago. Salmos 19:13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Que o Senhor venha nos livrar da soberba. Que o Deus venha fazer-nos andar com Ele. Que lá em Salmos 31:23, a palavra do Senhor diz: amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, separados para Deus. Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. E o que seria a soberba? O que é a soberba da vida? Sentimento de superioridade, se colocarmos num dicionário, de orgulho, de altivez, arrogância. Aquele que atribui a si mesmo o benefício, aquele que fala que é bom, que faz. Ganho tantas almas para Jesus, olha como Deus me usa. Como um pastor muito conhecido aí no meio, certa vez falou: olha como Deus precisa de mim. E quando ele falou isso, caiu. Aquele que se exalta, aquele que pensa que pode, aquele que pensa que sabe, que está acima de tudo e até mesmo de Deus. Aquele que se ensoberbece, irmão. Ensoberbecer é perder o controle, que certa vez o Senhor me fez observar no dicionário.
é aquele que não está no controle de Deus, que Deus não é o seu Senhor. Ele não tem a posse da tua vida, ele não tem o controle da tua vida, mas você está no teu controle. Você faz o que você quer, você vai aonde você quer, você vive o que você quer e não o que o Senhor quer. Não tem o temor de Deus. Como lá em Provérbios 8:13 diz, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e da boca perversa eu odeio. Porque ele sabe, observando a palavra de Deus, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Porque a soberba do homem o abaterá. Provérbios 29:23. Mas a honra sustentará o humilde de espírito. Humilde é aquele que reconhece que é fraco, a sua carência, que ele não pode, que ele não consegue, que sem Deus ele não sabe fazer nada, que sem Deus ele não pode fazer nada, mas não troca que faz as coisas porque Deus já está o guiando. E será que é Deus que está o guiando? Mas ele consulta a Deus em orações. Ele pede a direção de Deus em todos os seus caminhos, como o Provérbios 3 vai dizer, reconhece-os em seu caminho. Provérbios 3, versículo 6, mas vou ler a partir do versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei e teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A inclinação do Espírito, Paulo vai dizer em Romanos, é vida e paz. Mas a da carne não pode agradar a Deus, ela é morte. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, porque as veredas do justo, aquele que é justificado, endireitado, transformado, renovado pelo Espírito da graça de Deus, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sede perfeito como sou perfeito. Sede transformados, aperfeiçoados por Deus, até o dia da sua visitação, até o dia da sua vinda, crescendo na comunhão com Deus, diminuindo, para que Ele apareça, para que o seu Espírito Santo testemunhe que Ele é poderoso para mudar a vida do homem, da mulher, para transformar a vida desse homem, dessa mulher, mas não só, igreja, de deixar de fazer certas práticas, porque muitos religiosos conseguem e muitos ateus conseguem abandonar velhas práticas, mas eu e você não vivemos mais por nós mesmos, mas viver por Deus, para Ele, porque esse amor transbordou na minha e na tua vida, e não teremos mais prazer no mundo, nas coisas deste mundo, e nem queremos mais ter nada dessa terra, por mais que Deus possa nos dar riquezas materiais, nos dar o melhor dessa terra. Ele pode nos dar, mas se Ele não quiser dar, porque será segundo a sua boa vontade, reclamaremos, viraremos as costas. Mas Ele quer nos dar a maior riqueza que o mundo não pode comprar, o ouro nem a prata. Mas é o Espírito de Deus na minha e na tua vida, guiando os nossos passos, fazendo ser obedientes a Ele, fazendo a sua vontade, como João vai terminar, porque o mundo vai passar, a soberba da vida, a concupiscência vai passar, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus
este permanece para sempre. Mas como estou fazendo a vontade de Deus se eu não oro a Ele, consulto a Ele, se eu não examino a sua palavra, se eu não desço na sua mão, se eu me ensoberbeço, se eu tomo as rédeas da minha vida, se eu faço aquilo que eu quero, se eu busco o que eu quero, se eu busco a Deus da minha forma, da minha maneira, e não busco a Ele como Ele quer. É o que o Senhor quer para nós, para mim, para você, para a gente, a buscar a esse Deus verdadeiramente, a receber tudo aquilo que Ele quer nos dar, porque já está disponível para mim e para você. 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, devoção, dedicação, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, não do homem, mas celestiais. Porque Paulo vai dizer à igreja de Colosso: porque se eu e você, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, nascermos de novo da água e do Espírito, da sua palavra, do seu Espírito forte, poderoso, não do mundo, mas de Deus, buscai as coisas que são de cima. Aí a pergunta é: o que tem nesse mundo, na moral do mundo, na filosofia do mundo, na sabedoria do mundo, no sistema deste mundo, é de Deus? Nos faz chegar a Deus? Sede sóbrios, vigiai, porque o nosso adversário está ao nosso derredor. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, em espírito e em verdade. Não basta adorar a Deus com a boca, não basta dizer que é, porque aqueles que falam que são já mostram que não conhecem a Deus, mas é dentro do coração, se humilhando, não vivendo na vaidade da vossa mente, mas na renovação do Espírito Santo na nossa vida. Fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que Deus venha nos mostrar esse caminho de verdade, que venha nos fazer buscá-lo com o coração por completo, inteiro, na inteireza de coração, como ele fala para os hebreus. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É pelo sangue, Jesus crucificado. Essa é a loucura da pregação que me atingiu, te atingiu. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. A razão do mundo, da carne, é diferente da razão de Deus. Por isso que Paulo diz que o homem sabe as coisas do homem, e o Espírito do homem que está nele. E ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Hebreus 10, 20.
pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, não do despojamento da carne, mas de uma indagação de uma nova consciência, que Pedro vai dizer em 1 Pedro 3, é no interior, igreja. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramos uns aos outros para nos estimularmos com amor e as boas obras, não deixando na nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, e vemos quão próximo está a volta do Senhor. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se nos retirarmos, sabemos pela palavra que a alma não tem prazer nele. Mas nós, irmãos, não podemos, de hipótese alguma, ser daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem, que obedecem para a conservação da alma. Aqueles que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que não andam por vista, mas por fé. Aqueles que não fazem mais a vontade da carne, porque sabemos que se fizermos a nossa própria vontade, não poderemos fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade do Senhor. O Espírito é sensível e Ele quer nos fazer crescer. Ele quer crescer na minha e na tua vida, nos fazer ser servos, filhos de Deus, estar com Ele hoje, na eternidade. Essa é a obra do Senhor, que o mundo não vê, não compreende. Trocam a Deus pelo dinheiro, pelo sucesso, pela fama, não vendo o maior exemplo a qual o Senhor Jesus Cristo nos deu, como Ele diz, através de Paulo em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecei. E Ele quer nos fazer ser ricos no seu Espírito. Que o Senhor Jesus venha realizar essa obra, porque Ele iniciou uma obra na nossa vida e Ele é fiel para terminá-la. Glória a Deus por isso. Agradeço esta oportunidade em nome do Senhor Jesus.